Você sabia que as frações já eram usadas há mais de 4.000 anos antes de Cristo? Os egípcios criaram um sistema numérico baseado em frações com o objetivo de medir terras e dividir alimentos. Então, quando você usa frações, está continuando uma tradição matemática milenar. Uau! E hoje vamos falar justamente sobre as frações. Nesta aula, vamos aprender o que são frações, como classificá-las e suas principais características e propriedades. Então pega seu caderno e vamos embora. Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Primeiramente devemos saber o que são frações. Fração é uma forma de representar partes de um todo. A fração é sempre representada por uma razão, que é este traço que fica no meio entre os números, que também podemos chamar de divisão. O número que se localiza na parte de cima é chamado de numerador, e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Temos três tipos de frações: as frações próprias, as frações impróprias e as frações mistas. Essas classificações são atribuídas de acordo com a relação entre o numerador e o denominador da fração. Vamos ver isso tudo direitinho. Vamos começar pelas frações próprias. A fração própria consiste quando o numerador é menor que o seu denominador, ou seja, o número de cima é menor que o de baixo. E esta fração sempre irá representar uma parte menor que o todo, já que se pegarmos um número menor e dividir por um número maior, sempre vai ser o resultado menor que 1. Exemplo: temos uma pizza e repartimos ela em 4 partes iguais. Em seguida, consumimos um pedaço dessa pizza, ou seja, comemos um pedaço, que é uma parte, de um total de 4 pedaços, podendo assim dizer que comemos 1/4 de pizza. E quando digo que este tipo de fração representa sempre uma parte menor que o todo, quer dizer que o resultado sempre será um número menor que uma unidade. Neste caso, se dividirmos 1 por 4, isso resultará em 0,25. Sendo assim, também podemos dizer que comemos 0,25 da pizza, pois se pegarmos uma pizza inteira e dividir em 4 partes iguais, isso resultará em 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25, que quando somado dá uma unidade inteira. Vejamos mais exemplos. Aqui nesta questão temos o seguinte comando: identifique em formas de fração a parte colorida de cada figura. Aqui na letra A, temos uma forma geométrica que está dividida em 8 pedaços iguais. E temos 3 partes pintadas, ou seja, temos 3 quadradinhos pintados de um total de 8 quadradinhos. Sendo assim, temos 3 partes de um total de 8, ficando 3 sobre 8, ou melhor dizendo, 3 oitavos. Lembrando que esta parte de leitura de frações iremos ver na próxima aula. Letra B. Temos uma figura geométrica repartida em 4 pedaços, sendo que 3 delas estão pintadas, ficando assim 3 partes pintadas sobre o total de 4, ou melhor dizendo, temos 3/4 das partes pintadas. Podemos reparar que estas duas frações possuem um numerador menor que o seu denominador respectivo, sendo assim o resultado da divisão sempre sendo menor que uma unidade. Agora temos as frações impróprias. As frações impróprias são frações que possuem o numerador maior que o seu denominador. Neste caso, esta fração sempre irá representar uma parte maior que o todo, tendo sempre o resultado maior que uma unidade. Vejamos: 5/4. O resultado desta divisão
será 1,25, pois se pegarmos 5 e dividir por 4, este será o resultado, ou seja, este resultado é maior que 1, é maior que uma unidade. Outro exemplo, 11 quintos. Se fizermos a divisão 11 por 5, o resultado será 2,2, sendo este maior que uma unidade. Por fim, para finalizar a aula, temos as frações mistas. A fração mista é uma combinação de número inteiro com uma fração. Elas, assim como as frações próprias, também expressam um valor maior que o todo, no entanto, de uma forma mais clara. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você esteja fazendo uma receita de bolo e precisa de 2,5 xícaras de farinha, ou seja, são 2 xícaras inteiras mais meia xícara. Na forma de fração, podemos representar em um número misto, ficando 2 inteiros em 1/2. Nesta outra receita, pede-se 5 1/4 litros de leite, ou seja, 5 garrafas inteiras mais 1/4 da parte dessa garrafa. Esta representação de fração que mistura números inteiros e fração, ela ajuda na compreensão das partes das unidades. Neste caso, podemos ver que nós temos 2 inteiros mais 1/2, tendo assim a melhor compreensão de que nós estamos falando. Então, esta foi a primeira parte da aula sobre frações. Vimos suas representações e que podemos classificá-las em frações próprias, frações impróprias e frações mistas. Na próxima aula, veremos como fazermos a leitura de frações corretamente e como podemos simplificá-los. Lembrando que a nossa apostila está na descrição deste vídeo. Se gostou da aula, dê um like e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, sua mente cria sua realidade.